E a gente vê também em outras situações, eu vou até aproveitar para falar uma coisa que a gente também vê. Por exemplo, outro problema. A gente faz a cirurgia, por mais bem feita que ela seja, por mais objetiva que ela seja, para amarrar a barriga. Então, o paciente que ele está lá, ele teve a gestação, ele teve a barrigona grande, teve filho, a barriga está mole, eu vou lá, amarro aquela musculatura. Eu apertei, ou seja, no linguajar, eu espremi o intestino que ela tinha, deixei o conteúdo no espaço menor. Então, aquele intestino que ela tinha lá, 6 metros, tá, que estava no espaço grande, agora está no espaço pequeno. O processo digestivo, ele tem a formação de gás, ele tem o movimento, ele tem toda uma etapa que expande. Os gases expandem. E aí, quando está tudo apertado, aquela expansão faz com que a barriga vá para frente, só que o espaço está menor. Só que quando forma gás demais, ela fica empurrando todo dia, toda hora, e vai perdendo o resultado daquela barriguinha reta. Então, em várias vezes já aconteceu comigo da gente fazer a cirurgia, a barriga está reta, e aí o paciente começa a formar gás, forma gás, forma gás, forma gás, e a barriga fica distendida. Ele fala, doutor, mas minha barriga não está reta, não está legal, a cirurgia não está boa, e aí a gente bate, a gente explica, a gente mostra que tá amarrado. Às vezes é má digestão, ou constipação, ou formação de gás demais, ou seja, existe um nome, né, que é desbiose intestinal para a parte quando você não processa bem e forma muito gás, existe também a constipação, né? Com que frequência tu lida com desbiose? Porque é algo que é novo, pelo menos para mim, que eu comecei a pesquisar agora depois dessas reclamações, aí eu fui pesquisar, mas com qual frequência que tu vê isso em pacientes sadios, que é os pacientes da plástica, no caso? Você quer que eu seja sincero? Todo santo dia. Que bom. É extremamente comum, é muito comum a desbiose e os seus sintomas. Para a gente deixar bem didático e as pessoas entenderem, desbiose nada mais é do que um desequilíbrio na flora intestinal. Então, o que acontece? No nosso intestino existe uma população de bilhões de bactérias. Bactérias dessas que alguns são boas, a gente precisa delas, e algumas bactérias que são ruins. A desbiose ela acontece quando a população de bactérias ruins se sobrepõe, ou seja, é muito maior, é muito discrepante em relação à população de bactérias boas. Quando você tem esse desequilíbrio, esse aumento das bactérias ruins, você tem o quadro de desbiose. Essa desbiose ela pode ter sintomas mais leves e superficiais, formação de gás, constipação intestinal, má digestão, e pode inclusive desencadear problemas bem mais graves a níveis sistêmicos e metabólicos. Resistência à insulina, diabetes, dificuldade em perder peso. Então, desbiose é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Qual que é o principal fator, doutor Alexandre, que gera desbiose? Alimentação ruim. Então, quando você come mal, você vai ter desbiose. E aí eu lhe pergunto, né? Na verdade, eu comento com você. O paciente fez a cirurgia, mas não se preocupou em aprender a comer, não se preocupou em melhorar o padrão alimentar. O pós-cirúrgico vai ser difícil, ele vai ter esses problemas, entendeu? E assim, o paciente ele nem sabe. Eu vou falar uma coisa que eu vou falar aqui no podcast, mas eu não vou falar para ele, porque às vezes nem dá para gente falar. O paciente ele chega, ele vem, ele reclama, minha barriga não tá boa, teve boa, mas não tá mais. A gente sai daqui, eu particularmente, eu saio daqui triste, chego em casa, poxa, eu fiz uma coisa toda certinha, o que foi que eu fiz? O que eu posso fazer? Aí eu vou pesquisei, aí eu vi, rapaz, essa desbiose intestinal. Aí eu olhei algumas imagens de tomografias que mostram que o intestino ele expande, ele vai empurrando o nosso serviço para frente, que é a amarria. E aí eu fui vendo com mais clareza, e aí depois eu me lembrei, todas as vezes que eu fiz algumas dietas para emagrecer, mais recentemente, né, sempre foi me passado um comprimido. É o Prolive, né, que são os ou lactobacilo, ou Prolive, tem outros nomes comerciais 20 que eles estimulam a manter a flora. Para que Exatamente. nesse processo, ou para que eu ganhe essa educação de ter um intestino bem funcionante. Entendeu? Perfeito. Então, assim, será se nós, como cirurgiões plásticos, eu digo eu e todos os outros colegas, não podemos parar para repensar em fazer isso no pré? Com certeza, Entendeu? com certeza. Então, assim, é algo assim que, de um podcast desse, saiu essa ideia. Eu não tinha pensado nisso, eu pensei, a gente não pode usar isso no pré-operatório. Inclusive, você pode utilizar no pré-operatório, como você pode naturalmente prescrever. Não é prescrição exclusiva de nutricionista, por exemplo. O médico, o cirurgião, ele pode fazer a prescrição do que a gente chama de probióticos, que o probiótico nada mais é do que um aglomerado de bactérias gram-positivas, que são essas bactérias que favorecem
esse equilíbrio da flora intestinal. Qual que é o cuidado, na verdade? Eu não digo nem cuidado, mas qual que é a orientação que deve vir junto dessa prescrição? O ajuste correto da dieta. Porque se você só suplementa o probiótico e o paciente continua comendo errado, a suplementação não dá conta. Essa suplementação ela precisa vir em conjunto de uma melhoria do contexto alimentar. Então, o paciente ele tem que passar a comer melhor e ele tem que fazer a suplementação do probiótico. Outra suplementação que contribui bem nesses quadros é glutamina. Muita gente olha para a glutamina e pensa que é uma suplementação específica do pessoal da academia, do exercício físico, das corridas, e não é. Glutamina é excelente para um bom controle intestinal, especialmente em pessoas que apresentam esses sintomas de distensão, de diarreia, enfim, de constipação.